E o que é que temos para hoje? Que tal um pouquinho de julgamento? Uhul! Põe a mão aqui, quem é que não gosta de um julgamentozinho? Fala a verdade. E julgamento é algo que a gente vem sendo treinado para fazer desde que nos conhecemos por gente. Olha que coisa mais fofa. Então, se você é uma pessoa julgadora, saiba que você foi treinado para isso. E sim, tem um monte de gente que torce o nariz quando a gente fala que a vida poderia ser muito mais simples e muito mais fácil sem julgamentos. Mas como? Como vamos fazer para viver sem julgamentos? É impossível não julgar. Nós estamos julgando o tempo todo. Você agora, olhando aqui para minha cara, diz aí se você não está julgando. Você pode estar julgando meu cabelo natural. Você pode estar julgando esse echarpe de estrelinhas Harry Potter que eu estou usando. Você pode estar julgando minha roupa. Você pode estar julgando o que eu estou falando. Você já está julgando. Será que o que ela está falando é algo relevante? Será que o que ela está falando é importante? Será que faz sentido para mim? Será que isso é uma verdade? Será que isso é uma mentira? Percebe aí, você já está julgando. Nós julgamos, todos nós julgamos. E sim, concordo com você. Julgamento é parte desta realidade. Sim. Nós conseguimos viver sem julgamento? Eis a questão. A pergunta que não quer calar. Você é capaz de viver sem julgamentos? Talvez sim, talvez não. Como seria se você começasse a escolher? Olha só. Assim como nós julgamos, nós também temos o poder de escolher. Isso é uma verdade. Nós escolhemos tudo que acontece na nossa vida. Conscientes ou inconscientes, nós fazemos escolhas. Pergunte-se, é possível eu escolher não julgar? Quem é que julga, na verdade? É você, o ser, ou são aí todas as suas personalidades? Porque tem uma outra coisa que a gente aprendeu nesta realidade, que a gente precisa ter personalidade, não é mesmo? Só que personalidade, verdade, personalidade é quem você é? Ou personalidade é uma máscara, é uma interface para você se relacionar com as pessoas? Mas essas interfaces são quem você é? Comece a perceber isso aí. Eu tenho várias personalidades. Várias. Oi, Sérgio, bem-vindo. Uma das personalidades que eu tenho, eu faço a personalidade terapeuta integrativa, que é a maneira como eu me apresento aqui para vocês. Você já se relaciona comigo deste lugar, né? Então, estou aqui escutando a Renata, o que ela faz, ela é terapeuta integrativa. E, junto dessa personalidade, né, que eu incorporo quando eu estou aqui, já vem um monte de quê? Julgamentos. Tudo aí que você tem de referência sobre o que é ser terapeuta, o que é ser terapeuta integrativa, você já traz tudo isso para fazer a leitura de mim, certo? Ok, então você também tem uma personalidade aí que está me interpretando e me julgando agora. Tenho outras personalidades. Tenho a personalidade mãe, por exemplo. Sim, sou mãe de 2 meninos. Isso me traz aí uma postura, uma forma de me relacionar com o mundo. Quando eu visto a roupa da mãe, eu sou uma pessoa em interação com o mundo. Quando eu visto a roupa da terapeuta, eu sou outra pessoa que me relaciona com o mundo, que se relaciona com o mundo. Quando eu, por exemplo, o que mais? Quais são outras personalidades que eu tenho? Tem várias, né, gente? A gente elege milhões de personalidades para criar essa interface, né, de relação com o mundo, com o outro. Mas, por detrás destas personalidades, quem é que mora? Quem é que está no comando de verdade? São as suas personalidades ou é você? O ser. E quem é o ser que anima um corpo? É possível definir o ser?
Dá para você definir? Toda vez que você define o ser, você está criando o quê? Mais uma personalidade. Então, a personalidade é uma fração, é um aspecto do ser. Só que em tanto ser a personalidade, nós às vezes assumimos o comando da nossa vida com essa interface, né? Não somos nós que estamos sendo, é a personalidade que a gente elegeu para se relacionar com o mundo. E aí, né, as psiques todas explicam o que é isso, né? Alguns chamam de ego, enfim, tem vários nomes para isso. Que eu vou chamar de personalidade, todas essas máscaras que a gente usa para se mostrar para o mundo. Máscara. Por detrás da máscara existe algo maior, que é o ser. E quem é que julga tudo? É o ser ou são as personalidades? Você já sabe, né? Quem que está julgando quando você está em relação? São as personalidades, porque as personalidades, elas defendem pontos de vista. Então, você julga tudo aquilo que não dá match com o seu ponto de vista. Você vai colocar nas categorias. Ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é ruim. Isso aqui é verdadeiro. Então, quando a gente está se relacionando no mundo, usando as nossas personalidades, nós estamos julgando. E todas essas personalidades são uma construção. Ao longo da vida, nós aprendemos que diante de tais e tais pessoas, em tais e tais lugares, nós temos que assumir, definir uma postura, que geralmente é o que é esperado de nós. Entende? Não é você que está no comando. É a sua personalidade, é uma máscara. E quando a gente está em julgamento de qualquer coisa, é a nossa personalidade assumindo o comando da nossa vida. Não é você, o ser, é a personalidade, é o personagem. Você está interpretando para caber em determinados cenários, em determinados palcos, né? Então nós somos grandes atores da nossa vida. E esses dias eu me peguei julgando, assim, mas julgando profundamente. E não estava julgando alguém, eu estava me julgando. O que aconteceu? Eu dei permissão para o meu ser. Ser o quê? Ser o que eu tinha vontade de ser. Quando eu estou sendo, eu não caibo em lugar nenhum, simplesmente sou. E aí, nesse espaço de ser, não tem julgamento. Você simplesmente sabe. Como é que a gente sabe? A gente sabe pela sensação no corpo, uma sensação de muita expansão, muita leveza. É quando a gente está totalmente em permissão de ser aquilo que a gente sabe que cria mais possibilidades para a nossa vida. Eu estava na força do ser mesmo. E aí eu fui ser. Eu fui ser uma experiência que eu sempre tive vontade de ter, esse tipo de experiência, mas eu tinha muitas ressalvas, muitas restrições que nunca me permitiam passar da linha para viver a tal da experiência. E neste dia, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava na conexão com o ser, com o flow. Eu só fui. E vocês não têm noção do que é ser a experiência que você sabe que funciona na sua vida. Eu simplesmente me senti a mulher mais poderosa do mundo, mais incrível, mais fenomenal. As coisas ganharam uma cor diferente, um brilho diferente. Tinha uma sensação de satisfação, de prazer, que era algo que eu não conseguiria definir, mas eu conseguia experimentar, sentir com o meu corpo. E me deixei levar por essa sensação por algumas horas. Olha só que avanço, né? Algumas horas vivendo esta sensação.
Eis que eu me dou conta que eu tô feliz demais, alegre demais, contente demais e todas as personalidades vieram apontar o dedo na minha cara. E elas falavam assim pra mim: sério mesmo, você fez isso? Não acredito. E se alguém visse você fazendo isso? E se você fosse flagrada? O que as pessoas iam pensar? E se tal pessoa aparecesse e visse? Gente do céu, mas foi assim uma enxurrada de auto-julgamento que eu comecei a sentir toda aquela alegria fazer assim, ó. Ficar pequenininha, ficar espremida, ficar apertada, sabe assim, tipo, agora vai ali pra trás da porta e ajoelha no milho. Você é a pessoa errada. Não devia ter feito isso. Onde já se viu essa ousadia? Onde já se viu tanta liberdade de ser? Aqui neste mundo, nesta realidade, não pode ser isso. Cancelada. Só que ninguém sabia disso, só eu. É uma coisa minha comigo. Olha que loucura. Foi aí que eu tive clareza das minhas personalidades. Cada não, cada dedinho apontado na cara que vinha, né, na minha direção, era uma das minhas personalidades dizendo: olha, aqui você fugiu à regra. Você fugiu ao nosso código de conduta, nosso código de padrões. Eu estabeleci isso com você, eu, personalidade. Você concordou em manter, em sustentar isso? Eu falei, então, amiga, vamos conversar. Você é só uma personalidade. Sim, eu criei você como um piloto automático para não ter que ser quem eu sou no mundo, porque eu achei que era mais cômodo, mais confortável. Só que agora eu estou escolhendo ir além de você, personalidade. Eu quero ser quem eu sou. E o que eu sou não se define, não cabe em lugar nenhum. O que eu sou não precisa de explicação, só permissão. E eu estou na permissão de ser. E aí eu cuidava dessa personalidade, ela ficava lá, né, toda magoada, sentida, até doía meu corpo. Tamanha resistência em soltar a dependência da personalidade. Logo que essa era acalmada, lá vinha outra e fazia o mesmo joguinho. Errada, você não pode fazer isso. Dúvida, entre agora em dúvida, comece a duvidar da sua capacidade de ser. Olha só que loucura, como é que a gente funciona. Só que de tanto, né, trabalhar esse espaço de ser, de permissão, de expandir a consciência além dos padrões, além das regras, das normas, dos costumes e blá blá blá, eu tô começando a ser um bocadinho mais de mim, sabe? E olha, que quando eu boto reparo, é muito mais fácil. Então eu comecei a conversar com todos esses auto-julgamentos que são criados por mim mesma. Olha como eu sou bonitinha. Que eu mesma criei. Criando as minhas personalidades para me fiscalizar. Para me dizer se eu tô sendo uma boa pessoa ou se eu tô sendo uma má pessoa. Né? O que é bom e mal. E se você conhece o enunciado aclarador de Axis, repita isso milhões de vezes, né? Quando você se pegar neste lugar de auto-julgamento de você, de invalidação do que você pode, do que você não pode fazer. Quando você usa o enunciado aclarador, você começa realmente a entrar em contato com isso que te aprisiona, com essas prisões, com esses carcereiros de plantão aí para te enquadrar. E você começa a dar passagem para isso. Você pode escolher manter as suas personalidades e estar presente com cada uma delas. Saber quais foram os combinados que você fez com essas personalidades. De um lugar de ser quem você é. Consciente de que sim, vez ou outra, as personalidades elas vão entrar em ação e elas vão comandar a sua vida. Se você estiver desatenta. Agora, se você estiver atenta, você vai perceber
Quando é que você está voltando para o piloto automático, né? Para não estar presente, conectada com a ação naquele lugar, no momento, no instante em que a situação se apresenta. Você vai estar presente com isso e perceber quando são as suas personalidades querendo comandar a sua vida. E quão presente você pode estar para perceber os seus sabotadorzinhos safados se apresentando, querendo o palco novamente. Então, eu comecei a perceber quantas personalidades existem, como elas me seduzem, como elas me fisgam e me tiram da presença de ser. Porque ser, minha gente, ser é algo indefinível. É um estado momentâneo, é um estado de total presença. É um estado onde você está diante de uma possibilidade e você percebe o que a escolha por determinadas possibilidades pode criar na sua vida. E isso é um exercício que não se faz mentalmente. Quando você vai para o exercício mental, você está checando com as suas personalidades se você pode ou não pode. E um ser infinito. Imagina, um ser infinito, que é gigante, 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 tão gigante que você não consegue nem determinar até onde vai. Imagina se um ser infinito tem alguma limitação. Se um ser infinito cabe em algum padrão. Não cabe. Então, todos os lugares onde você não estiver sendo total permissão de ser, conectado com o momento presente, percebendo a energia de criação de cada possibilidade que se apresenta. E quando eu digo energia de criação, não é que você vai ver o resultado. Você percebe a energia de criação. Você percebe se é algo que expande o seu ser ou que contrai o seu ser, que te limita. É assim que você percebe o que você pode escolher e o que é que isso vai criar no seu futuro. Não é que aparece a cena, não é isso. É uma energia que se apresenta. E que você não sabe o que é que isso vai criar exatamente, o desenho, a forma, você não sabe. Mas você percebe se existe espaço de mais possibilidades ou se existe limitações. Viver sendo o ser que você verdadeiramente é, requer esse tipo de exercício. E todas as vozes, todas as dúvidas, todos os medos, todos os pesos que aparecem, faz só uma perguntinha. Verdade, isso aqui é personalidade ou ser? Verdade, quem é que está escolhendo isso aqui? Sou eu, o ser infinito, ou uma das minhas personalidades? E se tiver pesado, pode ter certeza que é uma das suas personalidades. E as suas personalidades, elas são limitadas. Elas vão até certo ponto, porque elas mantêm um conjunto de regras e normas. Ela é uma ferramenta da caixa. Se você quer viver fora da caixa, sendo quem você é 24 horas por dia, do jeito que você quiser, sem julgamento de você, porque ninguém precisa julgar você, você já faz isso muito bem. Agora, se você quiser viver sem julgamento de você, peça por mais de você. Peça para que você seja quem você verdadeiramente é. Que você nem consegue definir, mas que você consegue acessar a partir da conexão com o que o seu corpo sente. E toda vez que você sentir um espaço gigante se apresentando, este é você sendo. Não tem limitações, não tem definições, não tem julgamentos. Simplesmente é uma presença de ser. Então eu trago aqui essa reflexão para que hoje você comece a perceber. Sim, é possível viver sem julgamentos. Você vive sem julgamentos quando você
coloca as suas personalidades de escanteio, tipo, observem um ser sendo. Watch and learn, observe e aprenda. Eu vou ser além de vocês, minhas personalidades queridas, e gratidão por vocês estarem presentes, por vocês se apresentarem, gratidão pelo tempo em que vocês comandaram a minha vida. Vocês agora podem se retirar, porque agora eu voltei para o comando da minha vida e eu vou ser essa pessoa que eu sei ser, do meu jeito, com todas as minhas habilidades, com todas as minhas características, e que eu não mais vou julgar. Eu vou começar a perceber o que é que cada uma dessas minhas características, das minhas habilidades, cria diante de cada possibilidade que se apresenta na minha vida. E assim a gente vai se descolando, né, deste lugar do julgamento, que tem que ficar toda hora se provando, mostrando para todo mundo se você tá certo, se você tá errado, se você é bom, se você não é, se você é competente, se é incompetente. Você pode ser qualquer coisa, inclusive incompetente, errada, feia. E o que é que cria mais? Essa é a pergunta. Se eu for tal força aqui, tal energia, o que isso vai criar no meu futuro? E aí você se libera de ter que ficar restringindo as suas possibilidades. Você se dá a permissão de usar todas as possibilidades que aparecem no seu mundo. Como seria brincar com tudo isso? E como é que eu cheguei neste lugar? Gente, foi assim, uma trajetória, né, de vida. Eu confesso para vocês que fazia o quê? 2 semanas que eu não recebia barras de Access. E aí eu recebi. Uma amiga veio em casa, a gente fez troca de barras. Na verdade, eu fiz um processo corporal nela, ela aplicou barras em mim. E isso veio depois da sessão de barras de Access. Então, gente, o caminho para a gente começar a acessar esse espaço de ser, o caminho não, né? Um dos caminhos, e o caminho que eu escolho hoje para minha vida, e você pode tomar isso como, não, isso não é para mim? Pode ser que não seja para você. Estou falando aqui do que funciona para mim. É realmente tudo isso que o Access Consciousness traz, com todo esse conjunto de ferramentas de expansão de consciência. Barras de Access é o início. Então, se você quiser começar a remover suas limitações, a começar a ver as suas personalidades dominando e comandando a sua vida, comece por barras de Access. É uma prática que vai trazer mais consciência de onde é que você está sendo você, verdadeiro com você, ou onde você está interpretando um papel para ser aceito, para as pessoas acharem você legal, e enfim, toda essa baboseira aí que você já conhece. E eu voltei a dar classes de barras de Access este mês, dia 26 de julho. Eu vou dar uma classe de barras de Access aqui em São Paulo. Então, se você, né, se percebeu aí, você não consegue explicar muito bem, mas você percebe que tem alguma coisa interessante aqui pra mim, quem sabe, né, eu posso experimentar essa tal de barras de Access. Se tem esse convitezinho aí, vem pra classe de barras de Access. Né? Na classe você vai aprender a aplicação dos 32 pontos, você vai aprender sobre o mantra de Access, o mantra maluco, como é que você consegue usar o seu corpo para perceber o que é leve e pesado. Você desliga, tem uma ferramenta que é um processo verbal para que a gente desligue o nosso piloto automático. Tudo isso para quê? Para que você encontre mais espaço de ser. Então, dia 26 de julho, das 10 às 20 horas, em São Paulo, tem curso de barras de Access comigo, onde você pode aprender tudo isso para aplicar na sua vida. Você pode também oferecer isso para outras pessoas, aplicar em outras pessoas, começar a criar a sua vida a partir de um espaço de ser mais você, tá bom? Deixo o convite aqui e depois da classe de barras, tem mais uma outra classe que você pode fazer, que vai rolar dia 31 de julho, com a Louise.
Louise vem de Maceió, ela é facilitadora certificada de Access Consciousness e ela dá uma classe cujo pré-requisito é ter uma classe de barras, que é a classe de O Fundamento. O Fundamento é uma classe de 3 dias e meio, onde você simplesmente vai destruir as bases. Todas essas bases, né? Todos esses lugares onde você edificou a sua vida, a gente vai implodir. É isso que o Fundamento faz, ele implode essas bases. Para quê? Para que você possa, com mais consciência, começar a construir a sua realidade do jeito que funciona para você. Essa é uma classe formidável. Eu já fiz essa classe 6 vezes e toda vez que eu faço, tem mais uma basezinha para destruir e descriar. E isso me traz muito mais espaço de ser. É uma caminhada interessante, muito criativa, muito mais divertida do que ficar carregando esse monte de peso que essa realidade ensinou pra gente, que é viver. Viver não é pesado. É uma mentira. Viver é leve, é divertido, é prazeroso. E uau, não dá nem pra contar o que é. Cada um tem a sua própria experiência com todos esses processos. Se nada disso faz sentido pra você, simplesmente passa essa live no feed. Mas, se você percebe que tem alguma coisa aí pra você, vem pro curso, compartilha a live, salva essa live para escutar várias vezes, né? Tá falando aí de personalidade, desses lugares de julgamentos. Se você ficou intrigado e quiser escutar de novo, para quê? Para perceber melhor ainda, salva a live, tá bom? E gratidão pela participação de quem tá aqui. E vejo vocês logo em breve. Um beijo e bom dia.